Muito bem. No vídeo de hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que eu li para poder fazer parte da minha meta literária deste ano. Vou deixar o link lá embaixo para o vídeo em que eu mostro outros livros dessa meta, para que você o veja caso não tenha visto. E o livro em questão é aqui o Notre Dame de Paris, do Victor Hugo, mais conhecido aqui no Brasil como sendo lá o Corcunda de Notre Dame. Mas antes de eu entrar no livro propriamente dito, eu acho que vale a pena eu conversar um pouquinho com vocês sobre o contexto, não apenas em que este livro surge, mas sobre um contexto que demanda o surgimento deste livro. Porque desde as últimas décadas do século XVIII, início do século XIX, e possivelmente a Revolução de Julho de 1830 acabou agravando ainda mais essa situação. Desde esse período, a Catedral de Notre Dame vinha sendo constantemente depredada e saqueada por grupos revolucionários das mais diversas ordens, não é? Então, justamente por conta disso, na época em que o Victor Hugo escreve esse romance aqui, a igreja estava indo a leilão e possivelmente seria demolida dependendo do comprador. Então, para evitar que isso acontecesse, o Victor Hugo resolveu escrever um romance para poder demonstrar ali, resolveu não, né? Ele foi pago para escrever um romance para demonstrar a importância social, cultural e histórica da Catedral de Notre Dame. E daí, em 16 de março de 1831, ele publica sob o título de Notre Dame de Paris, 1482, que é o ano em que transcorrem as ações da narrativa, este seu livro aqui. Curiosamente, e esse também é um dado de conhecimento geral, curiosamente, a partir da oitava edição, que coincidiu ali com o momento em que o livro foi traduzido para o inglês, houve uma alteração no título, não é? Porque criou-se um título muito mais comercial do que Notre Dame de Paris, 1482, e investiu-se em um título que é lá o Corcunda de Notre Dame. Então, caso você veja aí essas duas traduções disponíveis no mercado, porque isso de fato acontece, não fique preocupado ou preocupada, porque trata-se da mesma obra. Mas, como o título original sugere, trata-se aqui de um romance histórico cuja ação se passa no século XV, mais especificamente no ano de 1482. Algo que acaba se perdendo quando a gente pensa nesse segundo título do romance, que apesar de primar por essa questão mais comercial, acaba induzindo o leitor ao erro. E acredito que, enfim, eu não tenha sido o único leitor que enveredou por esse caminho, que é o seguinte: eu sempre pensei que o personagem central do romance fosse o Corcunda, né, o Quasímodo, mas isso não acontece. Então, como eu falei para vocês, trata-se aqui de um romance histórico, mas não tanto por uma questão de rigor com a precisão e com a historicidade deste período assim, aqui. Me parece que trata-se de um romance histórico muito mais porque nele o Victor Hugo desenvolve todo um panorama da arquitetura, da sociedade, da cultura e principalmente do pensamento medieval. Então, nesse sentido, o autor ele acabou enveredando por esse recuo temporal justamente para poder fazer uma série de críticas a todas aquelas mudanças sofridas pela catedral ao longo dos anos. E segundo a argumentação do Victor Hugo, isso é uma coisa muito interessante, segundo a argumentação aqui que o Victor Hugo coloca por meio daquelas suas digressões, e esse é um dado muito importante para que a gente pense no estilo desse autor, né? Que é fazer uma série de digressões que por vezes interrompem a narrativa, mas enfim, segundo a argumentação do autor, os três principais agentes dessa mudança são o tempo que corrói, as revoluções que acabam destruindo, como de fato estava acontecendo na época contemporânea ao autor, e por fim, os modismos arquitetônicos e artísticos que pervertiam as características originais do templo, né? Que pervertiam as características originais da catedral. Nesse sentido, então, existe aqui uma equivalência entre a palavra mudança e a palavra destruição. E nós podemos dizer, então, que o tempo e a ação humana
são os principais agentes dessa destruição da memória. Porque, ao falar da catedral e daquilo que ela representa, o Victor Hugo acaba estabelecendo um jogo entre a memória e o esquecimento. Porque se a catedral é um monumento à memória cultural de Paris, o descaso para com essa catedral acaba mostrando um processo de apagamento dessa memória cultural, dessa memória coletiva da cidade. Nesse sentido, então, a literatura acaba se tornando aqui uma forma de preservar aquela Paris medieval que estava sendo apagada por esse processo de urbanização incipiente e mesmo por aquelas várias reformas que aconteceram, sobretudo nas 3 primeiras décadas, reformas no sentido de revoluções, enfim, que aconteceram sobretudo nas 3 primeiras décadas do século XIX. Portanto, me parece que fica claro que, por mais que as ações do romance se passem em 1482, a perspectiva adotada por esse narrador aqui, ou por estes narradores, é uma perspectiva do homem do século XIX. E isso fica claro, sobretudo, naqueles capítulos que oferecem uma visão panorâmica, tanto do ponto de vista espacial, quanto do ponto de vista temporal da cidade de Paris. E nesses capítulos se estabelece toda uma comparação entre a Paris da Idade Média e a Paris dos anos 30 do século XIX. Então, ao estabelecer logo de início essa questão da memória e do esquecimento, o Victor Hugo já nos mostra toda a importância da literatura como uma forma de preservar o passado, a exemplo do que faria muito tempo depois o Proust lá no Em Busca do Tempo Perdido, porque afinal de contas é disso que se trata a grande obra deste outro autor francês do século XX aí, não é? E pensando ainda então nessa importância da literatura, é interessante a gente observar as relações que se estabelecem entre a literatura e a arquitetura, porque ambas são, segundo a argumentação do Victor Hugo aqui, artes de permanência. E talvez esse tenha sido o momento que me foi mais interessante ao longo de toda a leitura, pensando sobretudo nessas digressões feitas pelo narrador. Isso porque o autor as considera artes de permanência, porque ambas são um registro do desenvolvimento de uma sociedade, dando indício das mudanças sociais, culturais, históricas, políticas e artísticas que se acumularam ao longo dos anos. Entretanto, segundo aqui o Victor Hugo, com o tempo a literatura foi tomando o lugar da arquitetura, sobretudo depois da invenção lá da prensa móvel pelo Gutenberg em meados do século XV, portanto pouco antes do período retratado aqui neste romance, e essa discussão sobre a prensa vai aparecer aqui em um dado momento. Então, enquanto a arquitetura mantinha o conhecimento nas igrejas, a prensa acabou popularizando o conhecimento, o que evidentemente levou a igreja a perder um pouco do seu poder. E nisso existe todo... A gente precisa sempre ter em vista que é importante pensar na figura do Frollo, quando a gente pensa nessa igreja que está perdendo poder aqui dentro dessa narrativa. Mas enfim, nós vamos chegar lá em algum momento desse vídeo. Então, nesse sentido, se existe uma relação entre a arquitetura e a literatura, o autor acaba defendendo aqui que a arquitetura seja uma espécie de escrita primitiva, no sentido em que é a partir dela que se materializava a palavra no mundo anterior à prensa. Portanto, mais do que um registro do pensamento, a arquitetura acaba sendo um registro do modo como uma determinada sociedade se organizava a partir desse pensamento. Porém, e isso acaba tornando toda essa argumentação ainda mais interessante, se com a prensa do Gutenberg a igreja foi perdendo poder, houve uma popularização
não apenas do conhecimento, mas da arte como um todo, não é? E isso acabou auxiliando em todo aquele processo de consolidação do campo literário e da autonomia dos demais campos artísticos, que é algo sobre o que eu venho falando já há algum tempo aqui neste canal, em alguns vídeos específicos. Eu vou deixar alguns deles lá embaixo, caso você não tenha visto, veja lá. Mas enfim, e como nós não podemos então mais pensar na arquitetura, uma vez que a literatura, enfim, tomou o lugar, né, da arquitetura como arte de permanência, como nós não podemos mais pensar na arquitetura, o poeta acabou se tornando uma espécie de arquiteto das palavras. E é graças a isso que é possível que escrever um livro sobre a catedral. Porque, no fim das contas, o livro acaba se tornando uma espécie de catedral. Ao representar a Catedral de Notre Dame aqui, o Victor Hugo acaba transformando este livro em uma versão literária daquela versão arquitetônica, não é? Daquele monumento arquitetônico. Então, é justamente sobre essa arquitetura do romance que nós vamos falar no vídeo de hoje, pensando sobretudo aqui no Notre Dame de Paris, do Victor Hugo. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Notre Dame de Paris, que é um romance publicado em 1831 pelo Victor Hugo. Como eu falei para vocês na introdução desse vídeo, se eu tivesse que mencionar um dos grandes temas advindos dessa leitura aqui, esse tema seria mesmo o modo como o tempo degrada, como o tempo destrói as coisas. E essa degradação aparece aqui tanto no nível físico, quando a gente pensa na Catedral de Notre Dame, mas é uma degradação que atinge mesmo a natureza humana. E para poder demonstrar, sobretudo, esse segundo aspecto da destruição, da degradação, o Victor Hugo acaba criando esses seus personagens aqui. E talvez o que primeiro nos venha à mente, dada a fama do livro aqui no Brasil, né, que recebe o título principalmente de O Corcunda de Notre Dame, talvez o principal personagem que nos venha à mente seja lá o Quasímodo, que, graças às suas deformidades físicas, foi abandonado ainda criança na catedral e acolhido pelo então padre, que é lá o Frollo, que deu a ele esse nome que significa quase formado, quase humano ou algo do tipo. Aos 16 anos, o Quasímodo se tornou o sineiro de Notre Dame e, em consequência dessa sua atividade, ele acabou ficando surdo. Mas, apesar disso, ele ainda mantém uma relação que fica entre o místico e o erótico, sobretudo quando a gente pensa no modo como ele se relaciona não apenas com a catedral em si, mas com os sinos. Inclusive, há um trecho que descreve ele cavalgando um desses sinos, e essa descrição beira mesmo a de um ato sexual, tamanha a erotização dessa cena em específico. Ou seja, o Quasímodo é uma figura que é corcunda, surdo, coxo, feio e cego de um olho. E graças a tudo isso, primeiro, ele sempre é descrito como uma criatura, como um animal, e o próprio nome dele já indica isso, que ele não é humano, ou que ele não é totalmente humano. E segundo, graças a essas suas deformidades, a esse seu aspecto físico, ele sempre viveu isolado do mundo. E esse isolamento acabou fazendo com que ele se tornasse uma pessoa arisca, uma pessoa que não entende as normas sociais. Então, ele é quase como uma espécie de selvagem dentro dessa sociedade representada aqui pelo Victor Hugo. Portanto, toda aquela pureza, toda aquela inocência que são aqui, enfim, relacionadas a esse personagem, não tem nada a ver com bondade, porque tudo isso é muito instintivo nesse personagem, então isso é uma coisa a se considerar aqui.
Outro personagem que vai ser muito importante dentro desse romance vai ser lá o Frollo, que no presente da narrativa é arquidiácono da catedral. Então, sem sombra de dúvida, pelo menos na minha opinião, ele é o personagem mais complexo de todo o livro, não é? Ele é ao mesmo tempo bom e mau, ele é ao mesmo tempo religioso e cientista, cristão e alquimista, e por aí vai. E justamente por conta disso tudo, e ainda por sua relação com o Quasímodo, ele é muito mal visto pelas pessoas ali de Paris. Outro personagem que também vai ter a sua importância aqui é o Febo, que é um cavaleiro real que não tem nenhum dos atributos próprios de um cavaleiro medieval, quando a gente pensa no modo como essa figura é representada. Então, a única coisa que pode se dizer sobre ele é que ele é muito bonito. E graças a isso é que ele acaba se tornando o grande interesse amoroso daquela que talvez seja a personagem principal do romance, que é a Esmeralda. A Esmeralda é uma cigana órfã de 16 anos que dança ali na praça em frente à igreja de Notre Dame com uma cabra a quem ela ensinou alguns truques. E justamente por conta desses truques que ela ensinou à cabra, correm alguns boatos de que ela esteja envolvida com feitiçaria, que ela seja uma bruxa ou coisa do tipo. Graças a ela, então, nós temos uma dualidade típica da representação da mulher, sobretudo quando a gente pensa no período ali do romantismo ao qual o Victor Hugo pertence, não é? E do qual ele ajudou, enfim, a erigir algumas das bases. Então, por um lado, a Esmeralda é descrita de maneira completamente sublimada por ser uma mocinha ingênua, indefesa e todas essas coisas, só que por outro lado, ela acaba despertando sentimentos luxuriosos em todos os homens que entram em contato com ela. E entre esses homens está ali o padre Frollo, que, como nós sabemos, é uma figura religiosa e, portanto, não pode consumar ali os seus desejos, e isso acaba tornando a relação entre o Frollo e a Esmeralda algo algo que beira o doentio. Eu diria que beira o doentio não, algo extremamente doentio. O modo como esses dois personagens vão se relacionar é uma coisa que chega a gerar um certo incômodo em algumas cenas. Só que ao mesmo tempo em que essa personagem desperta, em que a Esmeralda desperta toda essa luxúria no Frollo, ela também vai despertar uma humanidade muito grande, por exemplo, no Quasímodo, que a trata quase como se ela fosse ali uma santa, mesmo que ela tenha muito medo e despreze ele por conta de sua aparência. E o único homem por quem a Esmeralda se apaixona de fato é lá o tal do Febo, que como já é comprometido, só quer chegar nos finalmente ali com a moça e depois dar um chutão nela. Então, graças a esse amor ao Febo e por não corresponder a todos aqueles sentimentos do Frollo, né, que é lá o padre, a Esmeralda acaba sendo presa e condenada à forca. E o curioso é que as mesmas pessoas que iam vê-la dançar ali na praça diante da igreja são aquelas que iriam assistir a sua execução, aquela sessão de enforcamento lá por meados do romance. E aí, quem é que vai salvar essa personagem nesse momento de aflição? O pobre e desprezado do Quasímodo. E outra coisa muito interessante sobre a Esmeralda é que ela é primeiro descrita quase como se fosse uma sombra. Ela só vai de fato ganhar uma forma a partir do sexto, sétimo capítulo do romance. Então é muito interessante o modo como o Victor Hugo resolveu representar essa personagem em específico. Para além disso, você tem ali o Pierre Gringoire, que é uma espécie de poeta e que vai oferecer o alívio cômico ao leitor. Então, na condição de poeta, ele sempre tenta buscar o reconhecimento público. E o interessante sobre esse personagem é que ele vai ser ali descrito quase como se ele fosse um flaneur, que é algo que só viria muito tempo depois a partir da obra do Baudelaire, né? Porque ele é aquele poeta que gosta de estar no meio da rua, que gosta de estar ali no meio da multidão para poder
perceber como que as pessoas se relacionam com umas com as outras. Então, apesar de ser meio estabanado, apesar de não ser nem uma pessoa muito bonita, o Pierre vai acabar se casando com a Esmeralda sob determinadas circunstâncias que eu não vou, enfim, deixar muito explícitas aqui, porque senão perde toda a graça de você ler o romance, não é verdade? E você tem por fim um outro personagem cujo nome eu não me lembro agora, mas que é o irmão mais novo do Frollo, que é um universitário inconsequente, que se fosse nos dias de hoje, provavelmente passaria o dia inteiro fumando maconha e indo para surubas, porque é só isso que o universitário faz, na verdade. Se você pegou isso, bem, se não pegou, paciência. Então, com tudo isso, fica claro que esses personagens são, na verdade, tipos sociais a serem observados em suas relações uns com os outros e mesmo com a catedral, que ganha ares de personagem quando a gente pensa, por exemplo, no modo como ela é descrita, quase como um ser vivo mesmo, em constante movimento, em constante mudança. Essa caracterização da igreja me lembrou bastante aquela série de obras do Monet, né, aqueles 31 quadros que o Monet pintou representando a Catedral de Rouen. Eu vou deixar uma imagem aqui de alguns desses quadros, caso eu encontre, para que você veja do que eu estou dizendo. Porque o Monet ele foi e pintou a mesma catedral em vários momentos do dia, enfim. Então isso dá isso acaba gerando um tipo de representação muito interessante, porque parece mesmo que a igreja está se modificando, está se movimentando de uma tela para outra. Essa mesma técnica, que é uma técnica absolutamente impressionista, que o Monet utiliza lá no fim do século XIX, seria utilizada pelo Victor Hugo aqui na caracterização, na descrição dessa igreja de Notre Dame. Muito bem, o romance já vai começar durante uma festa de Dia de Reis, ou seja, no dia 6 de janeiro de 1482, e durante essa festa um grupo acaba apresentando uma peça de teatro. E eu sugiro que você leia bem atentamente esse momento inicial do romance, porque aqui nós já temos os tipos sociais que vão ser representados por aqueles personagens que eu acabei de citar e mesmo por alguns outros que eventualmente não têm uma ação tão importante aqui para a trama da narrativa. E para além então de já trazer alguns aspectos que vão estar presentes na construção dos personagens, o Victor Hugo já coloca nessa primeira cena também alguns eventos que depois vão reaparecer retrabalhados ao longo de todo o romance, a exemplo do que faria anos depois. Por exemplo, o Dostoiévski nos Irmãos Karamazov. Nos Irmãos Karamazov você tem ali um capítulo que se dedica à vida do padre Zósima. E os capítulos seguintes acabam, de uma maneira ou de outra, retomando esse capítulo central, de modo a mostrar como que cada um dos irmãos tem algo que remete à vida do padre Zósima, enfim. Eu já falei sobre isso em uma série de vídeos que eu fiz sobre esse romance do Dostoiévski aqui no canal. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link para uma playlist lá embaixo. Então, se você aí tiver o romance em casa e quiser ler, veja lá esses vídeos. Mas enfim, voltando aqui à obra do Victor Hugo. Essa peça, então, ela vai tratar basicamente das relações sociais da França medieval. E essas relações sociais envolvem o clero, no caso aqui, o Frollo, a nobreza, no caso aqui, o Febo, os trabalhadores, e aí você tem a imagem do Quasímodo, e a mercadoria, e nisso você tem aqui a imagem da Esmeralda. Ou seja, o romance já vai começar mostrando ao leitor a arquitetura social da França medieval, fazendo ali um contraponto entre esse passado medieval e o presente contemporâneo ali do Victor Hugo, que é a Paris do início do século XIX. E essa arquitetura social francesa acaba se ligando de uma maneira muito direta à arquitetura do próprio romance, que se delineia por meio dessa peça, que já antecipa várias coisas que reapareceriam páginas depois. Isso acaba mantendo o leitor atento ao teor ficcional e poético do texto em questão, porque afinal de contas, por mais que exista um compromisso aqui
histórico não é simplesmente um documento, um registro histórico que nós temos em mão. Nós temos em mãos também todo um trabalho estético, todo um trabalho poético e ficcional que acaba transparecendo a partir do momento em que o Victor Hugo começa a fazer essas várias contraposições entre o passado e o presente. Outra coisa muito importante que acontece durante essa festa que nós vamos acompanhando ao longo das primeiras páginas do romance é a eleição do Papa dos Bobos por aclamação popular. Então a ideia é a seguinte: a pessoa mais feia ali daquele lugar seria eleita Papa dos Bobos. O que, de certo modo, já demonstra um pouco daquele processo de enfraquecimento do poder da igreja e aponta mesmo para uma inversão de valores que acontece durante essa festa. Porque, afinal de contas, o feio seria ali aceito e o bonito seria rechaçado. Então veja que nós temos já essa questão do poder da igreja e essa inversão de valores trabalhando juntos ali nessa festa que lembra muito do nosso carnaval, se a gente fosse trazer para a realidade brasileira. E quem foi que acabou sendo eleito a pessoa mais feia e, portanto, o Papa dos Bobos? Novamente, o nosso amigo Quasímodo, que pela primeira vez na vida é aclamado como um verdadeiro rei, apesar da aparência que tem. Ou seja, essa festa, esse carnaval que nós vamos acompanhando aqui, é o lugar da inversão, é o lugar da diferença, porque afinal de contas, a pessoa que sempre teve que viver escondida, agora é carregada pelas ruas com uma espécie de majestade ou algo que o valha. Porém, é preciso lembrar também que o feio sempre foi associado ao mal, porque o feio é o desarmônico. O feio é aquele que contrasta com a harmonia de Deus e do bem que é representado por Deus. Portanto, a deficiência, por exemplo, era considerada uma espécie de castigo por algum tipo de pecado. Vamos nos lembrar lá que em João 9, na Bíblia, você tem um cara que é cego e daí os discípulos perguntam para Jesus: olha, mas quem foi que pecou para que ele nascesse cego desse jeito? Foi o pai ou foi a mãe? E daí Jesus responde de uma maneira incrível que é: e nem uma coisa, nem um e nem o outro. Ele é cego para que se manifeste nele o poder de Deus, e daí você tem todo aquele milagre e etc e tal. Mas enfim, voltando novamente ao livro, né? Aqui entra em jogo a descrição de duas coisas que vão ser importantes para que a gente entenda a cultura e a sociedade medievais. Em primeiro lugar, a exclusão do diferente e, consequentemente, o processo de marginalização. E no livro, essas figuras marginalizadas vão se reunir lá no Pátio dos Milagres. Eu acredito que tenha sido esse o nome dado a esse lugar em português. Então esse Pátio dos Milagres é o reduto dos pobres, feios e malvados, como diz o título daquele filme dos anos 80, não é? E esse é um lugar que funciona mesmo como uma espécie de sociedade à parte, com suas próprias regras, com suas próprias condutas. E daí, então, uma coisa importante sobre a sociedade medieval é essa questão da marginalização, de como que eles tratavam o diferente. E outra coisa que vai ser muito importante, que vai aparecer aqui no livro, vai ser mesmo o modo como a sociedade medieval punia as pessoas, esse sistema punitivo da sociedade medieval. Porque, afinal de contas, como nos lembra lá o nosso amigo Foucault, no Vigiar e Punir, se não me engano, o castigo público exigia para poder dar o exemplo e para poder deleitar o sadismo dos populares. O problema que nós temos aqui é que o mesmo Quasímodo que havia sido aclamado lá no início vai receber em um determinado momento aqui um castigo público. Mas aí nós temos que nos manter atentos para o seguinte fato: o Quasímodo sempre é descrito como algo não humano, como uma quase pessoa, como um bicho, como um animal e coisas do tipo. E é justamente por conta desse modo como as pessoas o veem que elas não sentem pena dele. Esse processo de desumanização do Quasímodo acaba aproximando ele do conceito de grotesco. E com isso, né, nós temos, em um primeiro momento,
essa ideia de que, como ele não é semelhante a mim, eu não preciso me compadecer da situação dele. E, pensando nessa ideia do grotesco, eu já vou me aproximando aqui da última parte desse vídeo, que vai ser uma parte que vai ter algo de teórico, mas eu vou tentar, enfim, passar por esse momento teórico de uma maneira um pouco mais didática. Por quê? Primeiramente, é preciso, pensando na ideia do grotesco, que acaba vindo à tona quando a gente pensa na representação do Quasimodo, principalmente, a primeira coisa que a gente tem que ter em vista é a origem do termo grotesco. Por quê? O termo grotesco se liga à palavra em italiano para gruta, para caverna e coisas do tipo. Isso porque no século XV, se não me engano, encontraram em uma caverna na Itália umas esculturas que misturavam formas humanas, animais e vegetais. E essas estátuas, por estarem ali em uma caverna, foram chamadas de grotescas, porque lembra lá que caverna em italiano é grota ou algo do tipo. Muito bem. E daí eu poderia aqui nesse momento me referir a uma série de autores que abordam de uma maneira ou de outra o tema do grotesco, mas eu vou me atentar a 3 autores. O primeiro deles é o Wolfgang Kaiser, né, que é um grande teórico sobre essa questão. E o Kaiser ele relaciona o grotesco àquilo que une elementos contrários, o que retoma lá as estátuas, né, que elas reuniam ali. Em uma mesma estátua você tinha traços animais, vegetais e humanos. Pois bem, então, para o Kaiser, o grotesco é aquilo que une elementos contrários. Portanto, o grotesco diz respeito àquilo que é desproporcional, aquilo que gera um desconforto por desequilibrar a realidade do modo como nós a conhecemos. E é dessa aproximação desproporcional de contrários que vem o sentimento do grotesco, que não se aproxima apenas ali do horror, do feio, do assustador, do medonho. O sentimento do grotesco, segundo a teoria lá proposta pelo Kaiser, ele também se aproxima, por exemplo, do trágico, do cômico, do ridículo, do macabro, do desarmônico e daquilo que é distorcido. Muito bem, então nós temos essa primeira concepção do termo grotesco que se liga a essa união dos desiguais. Por outro lado, você tem uma outra figura muito importante que também já falou sobre o grotesco, que é o Mikhail Bakhtin, né? O Bakhtin, ele tem um texto em que ele diz que o grotesco diz respeito ao rebaixamento do elevado e justamente por conta disso, o grotesco se aproxima da paródia por meio de uma descrição exagerada, hipertrofiada que vai gerar o riso, ou seja, o grotesco se liga à carnavalização. Lembra lá que eu falei para vocês que a primeira parte do livro se passa em uma festa que lembra muito o carnaval, sobretudo porque nós tínhamos uma inversão de valores. Então veja que na própria festa que inicia o livro, nós já temos algo de grotesco. E por fim, nós temos o próprio Victor Hugo, que também falou um pouco sobre essa questão do grotesco. E para o Victor Hugo, o grotesco diz respeito àquilo que é horrível e disforme, mas ao mesmo tempo, o grotesco se refere também àquilo que é ridículo. Portanto, o grotesco causa medo e riso ao mesmo tempo. E aqui vamos com um pouco mais de calma. Por quê? Em 1827, o Victor Hugo publica um texto chamado Prefácio a Cromwell, que seria mais conhecido como do grotesco e do sublime. Neste texto, o Victor Hugo diz que a poesia se divide em 3 fases. A fase lírica, em que se cantava o sonho e aquilo que era inalcançável. A fase épica, em que se narravam os feitos humanos e tudo aquilo que dizia respeito à história como uma disciplina. E você teve a poesia teve ali a sua fase dramática, que surge a partir do cristianismo que apontou para uma harmonia entre os contrastes. Então, você tem ali o elemento humano e o elemento divino, o elemento mortal e o elemento imortal, o elemento desarmônico e o elemento harmônico, o elemento grotesco e o elemento sublime. De uma maneira ou de outra, essas várias concepções aqui que eu fui citando do grotesco vão aparecer neste romance do Victor Hugo, sobretudo quando a gente pensa
nessa harmonia entre os contrastes proposta pelo Victor Hugo nesse texto que eu acabei de citar para vocês. Esse texto é facilmente encontrado na internet, eu vou deixar o link para onde você pode lê-lo lá embaixo, certo? Caso isso lhe interesse também, evidentemente. Então, vamos lá. Você tem o Bakhtin dizendo que o grotesco se liga à ideia de carnavalização. E daí você tem, no início do livro, o quê? A eleição do Papa dos Bobos, em que o grotesco se torna sublime graças à exaltação da perfeição da feiura, digamos assim, não é? Porque tem um momento aqui, no momento em que as pessoas veem o Quasímodo, alguém diz, nossa, a feiura dele é tão perfeita que só ele pode ser o Papa dos Bobos. Não é? Então, aí você já tem um indício de carnavalização. Outro indício de carnavalização, o Pátio dos Milagres, porque trata-se de um lugar que subverte a ordem e a lei ao acolher todas aquelas figuras marginais. Os ciganos, os mendigos, os trapaceiros, os ladrões, as prostitutas e toda essa parcela da sociedade. Então você tem ali o grotesco carnavalizado. Você tem também, segundo lá o nosso amigo Kaiser, o grotesco como sendo a aproximação de elementos opostos. E daí você tem nesse sentido um nível estético quando a gente pensa na oposição entre o belo e o feio. Você tem uma oposição que é política marcada entre uma luta que acontece envolvendo os poderosos de um lado e os marginalizados do outro. Daí você tem a imagem lá das pessoas que moram no Pátio dos Milagres. Você tem um grotesco que se estabelece sobre um critério histórico, e daí você tem a oposição entre o passado medieval e o presente do século XIX, lá do Victor Hugo. Você tem um grotesco que acaba afetando a parte social quando a gente pensa na oposição entre a riqueza da igreja e a pobreza do povo. E você tem uma posição, um grotesco que é mesmo estrutural quando você pensa nas várias oposições que acontecem entre esses personagens, alguns dos quais eu citei para vocês no início desse vídeo. E talvez a personagem que demonstre de maneira mais explícita essas várias oposições, essas várias contradições, seja mesmo a Esmeralda, porque basta que a gente se lembre do seguinte: ela é inocente e marginalizada como o Quasímodo, ela tem uma paixão tão obsessiva e doentia quanto o Frollo, ela é tão sensual quanto o Febo, e ela tem a mesma necessidade de aprovação que a gente observa, por exemplo, lá no Pierre, que é aquele poeta com quem ela se casa. Só que, por outro lado, a Esmeralda tem uma beleza que contrasta com a feiura do Quasímodo. Do mesmo modo que, quando a gente pensa na relação entre ela e o Pierre, ela é uma figura totalmente popular, ao contrário do Pierre, que é um poeta erudito que lê Homero e coisa do tipo, não é? Então, se por um lado ela tem toda aquela questão que a aproxima do Frollo, que é aquela paixão doentia, por outro lado, ela é provocante demais, o que contrasta com os votos de castidade do padre. E você tem também, enquanto ela é tão, digamos, sensual quanto o Febo, por outro lado, ela é uma figura cheia de virtudes, não é? Ela é uma figura extremamente inocente e virtuosa, ao contrário lá do cavaleiro medieval. Então veja que é muito interessante que, ao mesmo tempo em que ela se aproxima em muitos pontos desses outros personagens, ela também é descrita de uma maneira completamente contrária a todos esses homens que vão cercar ali a sua vida. Além disso, é graças a Esmeralda que a distância entre esses outros personagens diminui, porque todos eles, do cavaleiro ao corcunda, se apaixonam pela mesma mulher. Então, se o corcunda é monstruoso, o padre, o poeta e o cavaleiro também tem algo de monstruoso em si, do mesmo modo como, se os outros personagens são sublimes, se eles têm algo de sublime em si, ao demonstrar que também pode amar, o Quasímodo também se torna um personagem sublimado, elevado, porque ele não é simplesmente um monstro sem coração. Ele tem sentimentos, ele é capaz de amar de uma maneira muito mais elevada do que todos aqueles outros personagens. E com isso, nós vamos chegando mesmo à conclusão de que
a monstruosidade não é apenas física aqui neste romance, mas é uma monstruosidade também moral, quando a gente pensa naquele processo de degradação da natureza humana que eu citei para vocês no início do vídeo, e trata-se de uma monstruosidade que também é social, geográfica e histórica, porque quando nós pensamos nas descrições que são feitas, por exemplo, da masmorra, da forca, da igreja, do processo de tortura, todos esses lugares e todas essas práticas acabam ganhando características grotescas, pensando nesse grotesco como um sinônimo de monstruoso agora. E se um lugar pode ser grotesco, é possível dizer que se aquela cabra lá é uma espécie de duplo da Esmeralda, a catedral acaba sendo um duplo do próprio Corcunda, porque a catedral também é distorcida, a catedral também é desarmônica, ela própria é extremamente tortuosa, apesar de ser descrita de uma maneira sublimada em alguns momentos. E daí nós vamos nos lembrar que uma das coisas que destruíram a catedral original, segundo a argumentação aqui do Victor Hugo, foram justamente o quê? Aquelas várias mudanças arquitetônicas que foram acontecendo ao longo do tempo. Então a catedral tem traços barrocos, tem traços renascentistas, tem traços românticos e por aí vai. E aqui, não é, pensando em toda essa questão, eu aponto para outra coisa que vai ser muito importante para a ideia que eu estou defendendo aqui sobre este romance, que é o seguinte: como eu disse lá no início desse vídeo, o romance é a catedral. Então, se a catedral tem essa mistura de estilos, o romance também vai ter uma mistura de estilos. Então ele tem partes que são mais descritivas, ele tem as digressões, ele tem alguma coisa ali do romance histórico, ele tem algo da comédia de costumes, ele tem algo do folhetim, dos textos de denúncia, ele tem algo também do texto teatral, quando a gente pensa na descrição da peça no início, e por aí vai. E se a catedral é um duplo do Quasímodo, o próprio personagem também vai ser cheio de contrastes, pensando sobretudo ali no comportamento que ele apresenta. Então ele é extremamente forte, mas ele também é uma figura muito frágil. Ele é completamente devoto, mas ele também odeia em certos momentos o objeto dessa sua devoção. E daí você vai ter que ler o romance para saber exatamente como que isso acontece. Não é? Se por um lado ele foi prejudicado pelos sinos, por outro ele tem um carinho muito grande por eles. Se ele é cômico em alguns momentos, em outros momentos ele beira o demoníaco. Se ele ama muito em alguns momentos, em outro ele odeia com todas as forças e por aí vai, não é? Então, para poder encerrar aqui esse meu pensamento, como o próprio narrador diz aqui em algum momento, mais do que um morador, o Quasímodo fazia parte mesmo da catedral. Ele era uma coisa intrínseca à existência daquele objeto arquitetônico, e me parece que isso fica evidente, sobretudo quando a gente pensa nas partes, nos trechos finais aqui do romance. Então, nesse momento do campeonato, você já percebeu que eu falei de um monte de coisa, mas não falei de quase nada sobre detalhes da narrativa em si. Pois é, porque eu acho que mais interessante do que ficar me ouvindo contar a história é você ir lá e ler. O que eu tentei fazer nesse vídeo aqui foi mesmo elencar alguns pontos que podem facilitar a sua leitura. Não que seja um livro difícil de ser lido, muito pelo contrário. É uma leitura cuja fluidez é algo que impressiona mesmo, pelo menos para os meus padrões, né? Para o meu gosto, eu não tive muita dificuldade. Quer dizer, os primeiros capítulos, como eu percebi que tinha algo a mais acontecendo ali, eu demorei mais tempo para ler, mas porque eu tive que voltar alguns momentos aqui para poder ter certeza de toda essa leitura que eu fui estabelecendo. Mas enfim, de uma maneira ou de outra, fica aqui a minha recomendação forte para que você leia mais este romance do Sr. Victor Hugo. Enfim, eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar este livro, e daí com isso você acaba me ajudando. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se lá embaixo também. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!